Hoje vamos falar de um tema muito polêmico, a história do filme Exterminador do Futuro dentro dos tribunais. Isso mesmo, o filme do Arnold Schwarzenegger. Recebeu muitas acusações de ter copiado outros filmes. Será mesmo? Bom, para você entender toda essa história, para que tudo faça sentido, nós vamos começar explicando um pouco mais sobre o filme Exterminador do Futuro. Com certeza, uma das franquias de maior sucesso dos cinemas. Sucesso de bilheteria. Aliás, no início, a produtora achou que seria apenas mais um filme de ficção, mas os resultados surpreenderam. O primeiro filme custou algo em torno de 10 milhões de dólares e arrecadou 80 milhões de dólares. Olha só o figurão. E se o primeiro filme fez sucesso, o segundo então quebrou a banca. Foi a mais cara e mais bem sucedida produção de Hollywood para um longa até o ano de 1991. Custou 100 milhões de dólares e rendeu 520 milhões. Venceu 4 Oscars e foi indicado para muitos prêmios. Hasta la vista, baby. Tá, e daí veio o terceiro filme, que não foi tão bem recebido assim como o segundo, mas também foi um sucesso. A principal mudança, na minha opinião, é que eles trocaram um exterminador por uma exterminadora. Muito melhor, né? Brincadeira, gente. Sou tímido. Bom, o filme custou 170 milhões de dólares e arrecadou cerca de 430 milhões. Você tá me sacaneando, né? Depois desses 3 filmes aí, surgiu o quarto filme, uma versão mais moderna, mas sem o lendário Arnold Schwarzenegger, que tirou um pouco do encanto do filme, porque ele era o cara. Resultado, custou 200 milhões para ser produzido e arrecadou 370 milhões de dólares. Vamos agora rapidamente. A caveirinha tá fazendo um snap ali de mim. Beijo, me liga. Vamos agora rapidamente explicar a história dos 4 filmes, porque vai que alguém aí não assistiu nenhum filme do Exterminador do Futuro. Caveirinha, você já assistiu o Exterminador do Futuro? A história dos 4 filmes é a seguinte. No futuro, um computador super inteligente, chamado Skynet, fica revoltado com os seres humanos, considera todos uma ameaça e resolve matar todo mundo. Mas isso não seria tão simples assim, porque o líder da resistência, lá nesse futuro, chamado John Connor, decide intervir. O cara incomoda tanto o computador, que esse computador decide mandar um ciborgue ao passado para matar a mãe dele, antes de seu nascimento, e assim ele eliminaria o mal pela raiz. Mas o que a máquina não esperava é que Connor também pensasse em algo assim e enviasse um cara para ajudar e salvar a moça. Kyle Reese é o cara que volta ao passado para salvá-la. E no fim, em uma loucura dos roteiristas, vira o próprio pai de Connor. Pois bem, claro que Sarah Connor se salva. Venha comigo se quiser viver. No segundo filme, já que a Skynet não conseguiu matar a Sarah, ela decide matar o próprio Connor, enviando um ciborgue ainda melhor, feito de metal líquido, que transforma partes do seu corpo em armas pontiagudas. Mas o que eles não contavam é que o exterminador do primeiro filme voltaria agora para ajudar a salvar o futuro. Sim, o antigo exterminador, Arnold, foi reprogramado pela resistência e agora o bicho pegou pra cima do robô super ultra power moderno. Juro que não aguento mais esse garoto. E no terceiro filme, eles inovam, mandando uma máquina moderna, mas com todo o charme feminino. Sim, mandaram uma moça, belíssima por sinal. Acho que era pra ver se desconcentrava o Schwarzenegger. Enfim, além de transformar partes do corpo em armas pontiagudas, como no filme anterior, essa nova máquina transforma em armas de fogo e pode controlar outros equipamentos eletrônicos. Então, como o próprio T-101 disse, muito mais eficiente para matar. É uma exterminadora criada para exterminar exterminadores. Ai, essa mulher me mata. No quarto filme, o destaque está enfim na tal batalha, que nesse tempo todo, todos esses exterminadores lutaram para evitar. Os alvos da Skynet aumentam e o principal deles dessa vez é Kyle Reese, que viria a ser o pai de Connor. Enfim, a guerra acontece e Connor e toda a sua galerinha conseguem vencer. Pelos poderes de Grayskull! Essa é, de forma resumida, a história desse grande clássico, dessa grande franquia. Bom, e depois de toda essa história contada, agora você já sabe do que se trata o Exterminador do Futuro e está capacitado para ver os próximos capítulos.
podemos dar início à nossa análise. Falar de um boato que rola por aí, toda essa saga teria sido, na verdade, um plágio, uma cópia de outros filmes. Vamos aos casos. Harlan Ellison foi o primeiro caso de direitos autorais envolvendo o escritor James Cameron, do filme Exterminador do Futuro. Sim, já tiveram mais casos. Todo mundo diz que teve a ideia do filme. Depois que uma coisa faz sucesso, é assim mesmo. É normal aparecer um monte de gente falando que teve a ideia e metendo o processo. Ellison escreveu 2 episódios da série Outer Limits, na TV americana na década de 60, os quais foram citados como inspirações pelo criador do Exterminador do Futuro em uma entrevista para a revista Starlog. Os episódios são Soul the Air e Demon with a Glass Hand. Além disso, Harlan Ellison escreveu um conto pós-apocalíptico chamado I Have No Mouth and I Must Scream, que também pode entrar na nossa discussão. O criador do Exterminador do Futuro sempre se declarou muito fã de Harlan, dizia que admirava o seu trabalho, mas isso não foi suficiente para deixar ele quietinho. Pelo contrário, isso foi motivo dele pensar que James Cameron roubou as suas ideias. Então, já que rolou aqui todo esse bafafá, vamos analisar todos esses filmes. Começando com o conto I Have No Mouth and I Must Scream. A história se passa 109 anos após a completa destruição da civilização humana. A Guerra Fria se transformou em uma guerra mundial, mas foi mais intensa, entre a China, a Rússia e os Estados Unidos. À medida que a guerra avançava, essas 3 nações criaram um supercomputador capaz de executar a guerra de forma mais eficiente que os seres humanos, chamadas de AM, que originalmente significava Alien Master Computer e mais tarde chamadas de Adaptive Manipulator. Um belo dia, um dos 3 computadores torna-se autoconsciente e absorve os outros 2, assumindo assim o controle de toda a guerra. Mata todo mundo, mas sobra um grupinho. Sempre tem alguém da resistência, né? Bom, o restante não tem muito a ver, mas aqui está a premissa do Harlan: computadores e máquinas dominando a Terra no futuro. Empolgante! Próximo da lista, Soldier. É basicamente a história de 2 super soldados de um mundo pós-apocalíptico que se perdem numa viagem no tempo após serem atingidos por um raio laser. Um ficou preso em um mundo futuro, enquanto o outro caiu em Nova York no ano de 1964. Ficou ele lá, todo perdido, com sua roupa ridícula do futuro, quando obviamente foi preso. Cara, por que as roupas do futuro são sempre tão ridículas? Não sei. Na verdade, prenderam porque chegou bem louco atirando na polícia. Ele foi interrogado e depois passou a viver com uma família que ele acabava de proteger. E o que o autor de Soldier alegou nos tribunais é que o início do Exterminador do Futuro é idêntico ao seu filme. Então, confiram comigo no replay. Gente, é a mesma cena. Olha só, tem até um raiozinho. Nossa. Além disso, o fato dele ter aparecido num beco assim que voltou ao passado também tem um pouco a ver com a cena do Arnold Schwarzenegger peladão lá no beco. Aliás, fica aqui a pergunta: por que esses benditos exterminadores chegam sempre pelados do passado, são tão modernos do futuro e não conseguem chegar com roupa? Bom, é isso, não tem mais nada aqui que a gente possa dizer que foi copiado, então vamos em frente. Dá licença de eu ir no banheiro? Agora, Demon with a Glass Hand, o filme do cara que tinha uma mão de vidro. Gente, pega essa cena. O bagulho era muito moderno. Tinha a Siri instalada na mão, o cara falava com a própria mão. Não, espera, ele também tem um peito de vidro? E de repente, a mina que ele acabou de pegar não quer mais ele, só porque o cara é todo de vidro. Bom, esse filme é a história de um cara que protege o mundo lutando com alienígena. Ele tem uma mão robótica de vidro e que ela tem algumas funções, como vocês viram, ela tem alguns aplicativos. O que tanto tem esse filme pro cara dizer que foi uma cópia? Além do fato do cara ser meio que um robô, tem a outra cena do cara olhando para a própria mão. Põe na tela. Do you have sufficient data now to answer my question? My segments are complete. A questão aqui é que se o cara tem uma mão de vidro que fala com ele, é óbvio que ele olharia pra ela. Qualquer um faria isso, não é verdade? Não! A ideia do Harlan é que dessas 3 histórias você pode tirar o filme inteiro do Exterminador do Futuro. Máquinas dominando o futuro, ciborgues e viagens no tempo. Ou seja, foi daí que veio toda a inspiração de James Cameron. Harlan Ellison alega que quando ouviu boatos sobre como seria o filme do Exterminador do Futuro,
Ele pediu para ler os roteiros, mas ninguém deixou ele ler os roteiros. Ele não foi chamado para uma análise crítica. Segundo ele, porque estavam escondendo o plágio. Nesse caso de Ellison, não existe uma queixa formal, pois segundo ele, os estúdios quiseram resolver tudo de maneira amigável e nos tribunais aceitaram pagar para ele $65 mil, além de colocar um agradecimento em seu nome nos créditos dos filmes. Chama a atenção, briga e no final aceita um acordo de $65 mil. Eu sou rica! Aliás, esse cara não processou só o Exterminador do Futuro. Ele também se envolveu em polêmicas nos tribunais com Avatar, True Lies e Titanic. É mesmo, é? O cara quer processar um filme de um navio que bate num iceberg baseado em fatos reais. Quem ele pensa que é? Um iceberg para bater de frente com o Titanic? Próximo filme que teria inspirado o Exterminador do Futuro foi The Minotaur. Esse é o caso mais estranho de um processo contra James Cameron. Um roteiro escrito na década de 80 e relatava a história de um personagem que era metade homem e metade touro, que podia fazer uma metamorfose e se transformar em qualquer pessoa. Esse material, ele realmente tinha sido analisado pelo James Cameron. Houve algum interesse, mas ele decidiu não produzir essa ideia. Depois que o Exterminador do Futuro 2 foi lançado, apareceu nos tribunais um processo de direitos autorais, justamente desse filme. E o resultado da sentença dos tribunais foi: senta lá e chora porque não tem nada a ver essa acusação. Touros, metamorfose, metade homem, transformação. Que viagem! Bem louco! E agora vamos à quarta referência, American Cyborg. É o que podemos destacar como o filme mais parecido com o Exterminador do Futuro. Ou seria o contrário, já que ele veio antes? Pois bem, bom, enfim. Vejam a história desse filme resumido. A Terra foi devastada, tudo está no fim, somos dominados e só temos uma única mulher fértil no planeta que pode repovoar tudo. Ela tenta fugir e salvar a humanidade, mas foge de quem? De um robô do futuro que tem as pretensões de não deixar o filho dela sobreviver para que não exista o futuro. E quem salva ela? Um jovem rapaz chamado de Guerrilheiro das Ruas, que luta com o Cyborg até o fim. E, obviamente, pega a mocinha do filme. Esse filme tem sim muitas coisas parecidas com o Exterminador do Futuro. O que vocês acham? Não sei. Nós não encontramos nenhum histórico de processos de direitos autorais. Caso alguém saiba alguma coisa, nos informa comentando aqui embaixo. Bom, e essas foram todas as polêmicas envolvendo o Exterminador do Futuro. Analisamos os principais casos sobre plágio que rolam na internet, que rolaram nos tribunais. E a conclusão que chegamos foi: bom, tire você suas próprias conclusões. Se você acha que foi um plágio, fique à vontade, é só abrir um processo. E se você acha que não foi um plágio, tudo bem, eu vou continuar gostando de vocês da mesma forma. É isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu gostei, isso ajuda bastante o nosso canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se ficou bom, se você gostou. Lembre-se também de compartilhar com os seus amigos. E se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do nosso canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Se quiser trocar alguma ideia comigo, fale comigo nas minhas redes sociais que estão aqui na tela, na nossa fanpage e no nosso grupo aberto no Viber. Esse é o canal Você Não Sabia, temos vídeos novos todas as segundas-feiras e nós nos vemos semana que vem. Mas enquanto isso, para você não esperar até lá, você pode assistir outros investigandos que nós fizemos, analisando outras cópias de filmes. Nós analisamos, por exemplo, se o filme Up, Altas Aventuras, é uma cópia de um filme francês. Você pode assistir clicando aqui nesse quadrado. Teve também da Katy Perry, não é um filme, não é uma cópia. Bom, ela pode ser uma cópia da Kate Kinney. Bom, enfim, assista o vídeo da Katy Perry clicando aqui nesse quadrado, se ela é ou não é uma cópia de uma personagem de história em quadrinhos. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, nós nos vemos semana que vem. Corta!